Alright. Então, bom dia, pessoal. É um prazer enorme, um privilégio, na verdade, estar aqui entre vocês, né? Tem essa sanga nova, né? De São Paulo, que é associada ao Mário e a Thaís e tantos outros. E é uma delícia. Eles são como uma família. E já dá tempo, eles estavam estudando Vedanta, mas na moita, né? Sem dizer nada para ninguém. Então, agora eles apareceram assim e disseram: ei, todos nós aqui somos estudantes já avançados, vamos fazer um seminário do Vedanta. Então, a nossa sanga cresceu, né, de supetão, como a gente diria, né? Então, eu agradeço a presença daqueles presentes aqui, né, que estão aqui, respeitando os distanciamentos, né, todo mundo mascarado, que é importante, eu sou o único que não estou mascarado, e nós vamos dar início ao nosso seminário de Vedanta, que vai cobrir 3 textos, se nós conseguirmos chegar ao Kena Upanishad. Eu vou fazer o máximo para não me alongar muito no Gita, muito embora o Gita seja muito importante, tá? Então, vamos dar início. Obrigado a todos vocês no web também. Om Sadashiva Samarambam Sankaracharyamadhyamam Madhmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtire Adivagine Yogadhyaya Darshinamurtayena Salvavedanta Siddhanta Gocharam Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Radhatoshamam. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Só como programado, nós iniciamos esse encontro nosso, esse programa nosso, essa nossa maratona vedântica com o Bhagavad Gita. E por que o Bhagavad Gita? Porque o Bhagavad Gita é uma escritura relativamente recente. Ela foi composta uns 2.500 anos atrás. Ela não pertence à era védica, que é uma era muito anterior a essa, uma era na qual esses ensinamentos foram revelados para os assim chamados rishis, aqueles que contemplaram, fizeram esses questionamentos mais fundamentais a respeito da real natureza, né, do ser, do eu, da mente, né, do ego. E o Bhagavad Gita, sendo uma escritura recente, ainda assim, ela cobre todos os temas védicos, né? O Gita é considerado uma síntese dos Vedas, porque ele só não cobre o aspecto ritualístico dos Vedas. Se o Bhagavad Gita cobrisse o aspecto ritualístico dos Vedas, ele muito provavelmente não teria sido enquadrado no corpo de conhecimento chamado Vedanta. Porque o aspecto ritualístico dos Vedas serve o propósito desse desenvolvimento do relacionamento com Deus, com Ishvara, de tal modo que a gente possa, né, trazer Ishvara na equação e pedir ajuda a Ishvara a respeito dos nossos objetivos, desejos, realizações físicas, materiais, que são importantíssimas também. Mas como nós somos estudantes do Vedanta, a gente pula por cima de todo esse aspecto ritualístico. Ritualístico significa fazer diversas pujas, diversas rituais, literalmente. Existe uma infinidade, eu não sou um experto nos Vedas, mas eles são tão complexos e tecnologicamente desenhados que eles têm que ser seguidos à perfeição. Então, esses rituais, eles servem a alguns propósitos. As pessoas
elas se associam com representações diferentes de Ishvara. Ishvara é o único Lorde desse universo manifesto, mas ele se apresenta através de uma diversidade de divindades, né, através das quais você pode pedir saúde eterna, riquezas, né, infinitas, entendeu? Você pode fazer qualquer pedido dentro dessa realidade aparente, né? Através dessa. Então, a gente passa por cima tudo isso com o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita entra na questão mais religiosa e espiritual. Eu gosto de dizer religiosa e espiritual, muito embora essa palavra religião, religiosa, seja uma palavra mais ou menos fora de moda nos dias de hoje, entendeu? Mas é através desse espírito religioso que a gente pode crescer e nos tornarmos indivíduos espiritualmente preparados para o Jnana Yoga do Vedanta. Então, pular esse aspecto religioso, como o budismo, né, fez, rejeitando os Vedas, rejeitando Ishvara, Deus, etc., e entrando diretamente no trabalho de controle e manipulação, né, das energias, de tal modo que a mente desenvolva determinados estados, etc. Tudo isso é um atalho, né, é uma misconception, é um engano no sentido de que sem que a gente traga Ishvara, Deus, nessa equação das nossas vidas, o ego permanece sempre com um certo caráter vaidoso, arrogante, entendeu? A menos que a gente compreenda Deus, compreenda Ishvara, a gente permanece com aquela sensação de que eu sou o originador, controlador, executor, pensador dos meus pensamentos e eu sei como fazer as coisas acontecerem. Quantos de nós pensamos, né? Não, eu sei como obter sucesso, né? Até que um dia, né, a pessoa fracassa e perde tudo, por exemplo, né? Um exemplo extremo. E ainda assim, a maioria das pessoas que fracassam, né, elas não admitem, elas não vão compreender porque elas fracassaram, porque existe um fator, esse princípio, né, universal, supremo, que é o real responsável pelos nossos destinos, pelos nossos parabhava karmas, né? Então, o Bhagavad Gita é uma escritura que cobre Karma Yoga, Dharma Yoga e Jnana Yoga. Portanto, é um corpo de ensinamento completo, por isso que tem a importância. E qual é o papel do Karma e do Dharma? O papel do Karma e do Dharma é permitir ao indivíduo compreender Ishvara como as leis, né, que governam, que regem essa realidade aparente, e através dessa compreensão desenvolver uma visão de que essas leis, que é a causa inteligente, é a causa eficiente, ela não é separada do universo manifesto, de tal modo que o indivíduo inicia a desenvolver essa visão de Deus, a compreensão, a visão espiritual e intelectual do que é Ishvara, entendeu? Ishvara não é um super jiva. Ishvara é simplesmente essa ordem inteligente, é um ser autoconsciente vivo, né, cuja constituição é conhecimento e inteligência pura. É através desse conhecimento e inteligência que Ishvara projeta esse universo através de Maya Ishvara. A gente vai entrar um pouco mais nisso, nesses detalhes mais à frente. Esse universo é projetado, é sustentado, administrado, regido e reciclado, porque nada aqui é realmente destruído, né? As coisas simplesmente elas são cíclicas. Elas vêm dos seus estados potenciais sementes ao seu estado manifesto e novamente de volta ao seu estado potencial semente, né? Então, a compreensão do que é Deus é parte integrante do nosso processo de elevação espiritual, de preparação, de desenvolvimento, né, de uma mente contemplativa, uma mente satívica, uma mente com a capacidade de foco, entre outras
qualidades de tal modo que a gente possa eficazmente entrar no Jnana Yoga do Vedanta. Tá? Então, não tem como a gente pular esse processo de preparação. E esse processo de preparação, de purificação, refinação ou refinamento, eu sempre faço confusão, refinação ou refinamento? Refinamento dessa mente, ele depende desse Karma Dharma Yoga, apresentado muito, né, claramente através dessa história maravilhosa dentro do campo de batalha, né, no qual Krishna é a representação de Ishvara. E Arjuna é a representação de cada um de nós, entendeu? Nessa vida que nada mais é do que um campo de batalha. É uma batalha interior, uma batalha de nós com nós mesmos, é uma batalha, né, entre nós, né, buscando essa elevação espiritual, enquanto essas forças, né, movidas, governadas por essas vasanas extremamente adármicas, ou não tão extremamente adármicas, ou autocentradas, egoístas, que nos compelem a agir de modo que não é realmente em harmonia com essa ordem, com essa inteligência, né? com o campo dármico, que impede a nós de vivermos em harmonia com os outros seres, com o meio ambiente, sem destruir o meio ambiente, entendeu? Agindo de modo que seja de interesse do coletivo, ao invés de um interesse próprio. Então, tudo isso nós vamos desenvolver através dessa escritura, que é uma escritura Karma, Dharma e Moksha. Agora, existe uma peculiaridade nesse texto, é que Krishna começa a ensinar o Arjuna a partir do capítulo 2, no verso 11. O capítulo 1, ele apresenta a guerra, os motivos da guerra, os motivos de todas as guerras, as condições sociais, entendeu? A sociologia por trás dos conflitos que existem dentro de todas as famílias, dentro de todas as cidades, vilas, nações, etc. Os conflitos sociais que nos conduzem a esses conflitos exteriores, né, chamados de guerras. Então, essa guerra é uma extrapolação desse conflito interior nosso, conflito entre Dharma e Adharma, conflito entre viver governado por essas leis naturais, universais, cósmicas, chamadas leis do Dharma, ou vivermos segundo o quê? Segundo aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. E eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero. E se eu não obtiver o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, eu simplesmente, algumas pessoas dão chilique, algumas pessoas simplesmente violam essas leis. Elas enganam, elas mentem, elas manipulam, elas roubam, né, trapaceiam, etc, etc. Então, essa guerra interior que ela existe dentro de cada um de nós, entendeu? Eu vou viver uma vida governada por essa ordem dármica, de modo a viver em harmonia com todos os outros seres e o meio ambiente, ou eu vou viver porque eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero. Então, todo mundo se relaciona com esse conflito interior, né? Todos nós. Obrigado. Então, eu estava dizendo que a particularidade desse texto é que ele inicia, porque é um texto vedântico. Veja bem, quando nós chegamos no Vedanta, é muito simples. Se alguém chega no Vedanta, é porque alguém já possui mérito kármico suficiente para chegar no Vedanta. A gente jamais deve subestimar uma pessoa que chega até o Vedanta. Por isso que eu tenho enorme respeito por todos vocês no que diz respeito ao nível, ao estágio de desenvolvimento espiritual de você. Porque ninguém chega no Vedanta por acaso. Então, quando a gente chega no Vedanta, o Vedanta
ele inicia dizendo que a natureza da realidade, dessa realidade que a gente percebe, física, material, mental, emocional, né? A natureza dessa realidade é não dualista. Não existe dualidade, não existe pluralidade, não existe diversidade. A realidade de toda essa dualidade, diversidade, pluralidade é não dual. A natureza de tudo isso é um sem um segundo. A natureza de tudo é somente o quê? A consciência, existência do observador de todos esses fenômenos que ocorrem, né, no mundo dos objetos, no mundo desses objetos de experiência, nesse mundo dualista no qual o indivíduo jiva aparece como sujeito e todos os outros objetos aparecem como o quê? Objetos de experiências, objetos de conhecimento. Então, quando nós chegamos no Vedanta, o Vedanta nos apresenta com uma declaração chocante, contraintuitiva, né, radical, e diz, ó, a natureza da realidade é a não dualidade. E esse texto, sendo um texto do Vedanta, ele inicia com os ensinamentos de Krishna puramente não duais. São os ensinamentos, o Jnana Yoga do Vedanta. Vocês vão ver no capítulo 11, depois que o Arjuna passou o primeiro capítulo, o Arjuna passou o tempo todo lecturing. Quem fala bem inglês aqui? Lecturing. Ensinando. Hã? Ensinando. Ensinando, palestrando. No capítulo 1, Krishna passou a maior parte do tempo palestrando. Arjuna passou a maior parte do tempo palestrando Krishna de que essa guerra não era uma guerra dármica e que ele não iria lutar por esse. Ele sendo uma pessoa extremamente inteligente, ele apresentou argumentos muito convincentes que apoiasse a decisão dele de não levar avante esse combate, essa batalha. Isso depois de anos e anos e anos. Quantos anos ele ficou em exílio? Quem que conhece bem o Gita? Foram 13 ou 18? Hã? 11? 13. Ele ficou 13 anos em exílio depois de ter sido trapaceado por Duryodhana, que era o primo dele, que tinha inveja dele, etc. Nós não vamos entrar muito no primeiro capítulo. Mas depois de ter passado 13 anos, né, Duryodhana não permitiu nada para ele. Não somente isso, ele continuava a enviar pessoas para assassinar Krishna, porque ele tinha medo que Krishna voltasse. Porque depois de 13 anos, Krishna teria o direito de retornar e reassumir a sua posição de líder ou de rei, entendeu? Desse império, né? Desse kingdom. Então, ele passou 13 anos. Depois desses 13 anos, ele fez de tudo para obter algum acordo diplomático. Ele falou, tudo bem, você quer realmente, você vai quebrar a sua palavra, você não vai seguir realmente o nosso contrato, você não vai deixar que eu reassuma o poder, né, desse kingdom. Então, por favor, nos dê pelo menos um paláciozinho naquele cantinho do kingdom. Nem sei, não. Duryodhana, não. Aí ele foi reduzindo. Então, tudo bem, nos dê uma casinha. No final, ele falou, nos dê um quarto. E o Duryodhana falou, não, você não vai ter nada, você precisa de permanecer na floresta, entendeu? E eu vou, naturalmente, Duryodhana ia continuar a mandar os caras para tentar eliminar, né, Krishna e o pessoal do Krishna. Então, o Krishna, o Arjuna, depois de ter feito de tudo para encontrar uma solução diplomática, ele decidiu, como única alternativa, que a única saída era o campo de batalha. Ele declarou guerra contra Duryodhana. E teve uma passagem muito particular aqui. Ambos conheciam muito bem Krishna. Krishna, ele tinha um reinado muito vizinho, que era muito, não só muito sábio, ele era um rei muito
sábio, né? E com um grande exército também. Então, ambos, Duryodhana e Arjuna, tiveram a ideia de procurar aliança com Krishna. Então, teve uma passagem interessante no primeiro capítulo, que ambos vão buscar aliança com Krishna. E o Krishna, né, como quase todo Yani, ele estava lá tirando uma soneca, né? Os Yanis são um pouco preguiçosos em geral, com algumas raras exceções. Aí, os dois chegaram lá, ele falou assim, não, eu estou aqui descansando, vocês, por favor, vocês voltem amanhã às 4 da tarde, depois de ter feito o meu cochilo. Então, eles chegaram. Quando eles chegaram, né, o pessoal deixou eles entrarem, né? Krishna estava ainda de olhos fechados, e Duryodhana, sendo uma pessoa, né, manipulativa, esperta, né, aquela pessoa, né, ele imediatamente ele foi e ficou em pé ali do lado da orelha, do ouvido de Krishna, para tentar poder dizer algumas coisas, para alguns argumentos que convencesse a Krishna de aliar-se a ele. E Krishna e Arjuna, ele se colocou aos pés de Krishna. Olha a representação interessante. Os pés e a cabeça, né? Krishna, quando abriu os olhos, ele viu quem primeiro? Ele viu Arjuna, e ele viu Arjuna colocado aos seus pés. Os pés são uma representação muito bonita, entendeu? É a base. É a base onde a gente estende, onde a gente fica em pé, a gente depende dessa base, entendeu? E é um símbolo de muita humildade, que é uma das propriedades ou qualificações indispensáveis no nosso processo de elevação espiritual. Se nós não tivermos essa humildade, que só é possível na medida que a gente inclui o elemento Ishvara, ou Deus, nessa equação da experiência humana, né? Então, sem essa humildade, né, tudo é muito difícil. Arjuna tinha esse coração puro, né? Ele queria simplesmente o melhor para o reinado dele, né? E ele ficou lá aos pés de Krishna, e Krishna disse, ok, vocês vieram, ok, já são 4, a gente pode falar agora. Aí ele falou, então, você primeiro, Arjuna, diga, qual é o assunto que nós precisamos discutir? Aí a Arjuna explicou a situação, Duryodhana ali começou a falar alguma coisa no ouvido dele também. Aí ele falou, tudo bem, vocês querem que eu me alie a vocês nessa guerra, né? Então você, Arjuna, já que você está lá, e foi o primeiro que eu vi entre vocês dois, porque Duryodhana estava atrás de mim, tentando, né, me convencer de alguma coisa, ele viu Arjuna primeiro, você que chegou primeiro, você que eu vi primeiro, me diga, o que você prefere? Vocês têm 2 opções. Vocês podem escolher o meu exército, que é um exército potentíssimo, né, enorme. Vocês podem escolher o meu exército, ou vocês podem escolher a minha presença, a minha companhia. Um dos 2. E ele disse também assim, mas tem um detalhe. Krishna era um grande guerreiro também. Naquele tempo, para você ser um rei, você precisava ser um grande guerreiro também. Então ele virou e falou assim, mas tem um detalhe. Aquele que escolher a mim, saiba que eu não vou lutar. Tudo isso tem representações lindas, maravilhosas, do ponto de vista do Jnana Yoga, do Vedanta. Então ele disse assim, olha, quem quiser escolher a mim, saiba que eu estarei presente no coração de vocês, na sua mente, no seu intelecto, mas eu não faço nada. Eu não vou lutar. Tá? E quem escolheu o exército sabe que vocês vão ter aqueles milhares de soldados altamente treinados, entendeu? Lutando essa batalha, né? Essa batalha tão importante entre o bem e o mal, Dharma e Adharma, as forças da escuridão e as forças da luz, as forças da ignorância e as forças da sabedoria. Aí Arjuna, sem nenhuma sombra de hesitação ou dúvida, ele falou, eu escolho você, Krishna. E Duryodhana já estava lá assim, putz, grila,
Estou ferrado, porque ele deu a prioridade para Arjuna, e Arjuna vai escolher o exército, aí as forças vão ficar equilibradas. Mas Arjuna, quase que intuitivamente, espontaneamente, ele diz, eu escolho você, Krishna. E o Duryodhana, naturalmente, falou, esse cara é realmente um idiota, ele escolheu Krishna, e Krishna já disse que ele não vai nem pegar na espada dele, não vai pegar no arco dele, ele não vai lutar. E assim foi, Krishna se associou a Arjuna, e o exército de Krishna se associou a Duryodhana. Então, o capítulo 1 apresenta o campo de batalha, as duas forças, né, armadas, né, dos dois extremos do famoso campo. O campo, quem que se lembra dessa palavra do campo? Quem que é um experto? Hã? Yeah. Quem que pode repetir de novo? Então, quem sabe, sabe. Eu não tenho memória para essas palavras, mas de vez em quando eu leio, aqui deve estar escrito em algum lugar. Então, no campo, no famoso campo do Mahabharata, War, entendeu? Aí eles chegaram lá e no primeiro capítulo, o Krishna, o Arjuna, ele fica palestrando Krishna de que ele deveria suspender essa batalha. Olha que vergonha, depois de tanta, né, argumentação diplomática, política, de tanto sofrimento nas florestas, quando chegou no final, ele começou a tremer de medo e diz, não, a gente tem que cancelar tudo e eu vou voltar para as florestas e vou viver lá como um mendigo, fugindo dos ataques de Duryodhana, etc., porque eu não posso. E por que ele não quis, né, levar adiante o plano dessa guerra, que era inevitável, uma guerra que ele tentou evitar de todo modo, mas no final das contas era a única saída? Por um simples motivo. Krishna, Arjuna falou assim, ok, Krishna, você não vai lutar, então você vai dirigir a minha chariot, como se diz? A minha carruagem. Você vai dirigir a minha carruagem. A carruagem tinha 5 cavalos maravilhosos, que são representativos dos nossos 5 órgãos sensoriais, okay? E Krishna, a representação da disciplina e da sabedoria, que tem o poder de regular e controlar esses órgãos sensoriais que nos apegam ao mundo dos objetos, de tal modo que nós desenvolvemos essas vasanas, esses desejos, medos compulsivos, né? Que quando eles se desenvolvem de um tal modo, eles nos compelem a violar essa ordem natural chamada Dharma, né? Então, o Krishna estava ali dirigindo essa carruagem e Arjuna falou assim, você me leva um pouco mais no meio do campo da batalha, que eu quero dar uma olhadinha na formação deles. Quando Krishna chegou num certo ponto, alguns dizem que Krishna fez de propósito, ele levou Arjuna numa área do campo onde ele tinha a visão, a perspectiva das pessoas as quais ele amava e respeitava the most. As pessoas que ele mais amava e respeitava, os gurus dele, as pessoas que ensinaram tudo, né? Ensinaram ele o Dharma, ensinaram ele a combater, ensinaram a ele ajudaram a ele a ser o que ele era, o grande, o maior guerreiro daquele tempo, né? Naquela era. Quando ele chegou lá, ele viu aqueles amigos, parentes e gurus, né, ali presentes, ele começou a desenvolver dúvida. E a dúvida dele não era a respeito, os caras são mais fortes, são mais poderosos, o exército ele tem 2, 3 vezes o número de guerreiros, etc. Não, o medo dele, o conflito dele, assim, não, eu não posso lutar contra essas pessoas, as quais eu sou tão, né, apegado, associado e vinculado a nível emocional, de tal modo que eu digo assim, não, eu não posso fazer isso. Então ele começou a tremer, e o capítulo 1
foi quase todo ele explicando as causas, as condições sociais que nos conduzem a esses conflitos, né, exteriorizados, como guerras, né? E também ele foi desenvolvendo, nesse período, essa total paralisação a respeito de realmente iniciar essa batalha, e aí ele teve que argumentar com Krishna, dizendo, eu não vou lutar por isso. Ele passou o capítulo inteiro. Ele era o guru de Krishna. Krishna era ali como o motorista da carruagem. Ele não era ali na posição de professor, até aquele ponto. Ele é ali simplesmente, você quer a minha presença? A minha presença, basta. Tá? Eu vou guiar, eu vou receber o seu comando e eu vou virar para cá, virar para lá, segundo suas ordens. E Krishna, Arjuna estava ali convencendo Krishna que ele não deve, ele tem que suspender, ele tem que cancelar tudo e voltar para a floresta. Krishna, muito espertamente, levou ele perto, ele viu, aí ele começou a tremer nas bases, e se não fosse por isso, a gente não teria hoje esse texto maravilhoso chamado Bhagavad Gita, porque isso deu a possibilidade a Krishna de fazer o quê? De começar a ensinar, entendeu? O karma, o dharma e moksha a Arjuna, né? Então, no primeiro capítulo, Arjuna fica ali, tentando ensinar a Krishna o que é o Dharma, o que é Karma, e o porquê essa é uma guerra adâmica, e porquê nós temos que ir embora, sair daqui, etc, etc. E Krishna, o que o Krishna fez? Ele não disse uma palavra. Isso também é muito significativo. Por quê? Porque quando o discípulo, o estudante, ele não está pronto para o primeiro estágio, né, no nosso processo de desenvolvimento espiritual, que é ouvir atentamente, entendeu? Abertura mental, intelectual. Se o indivíduo não estiver pronto, dizer alguma coisa é absolutamente um desperdício de tempo, energia. Porque, como a gente sabe, né, se uma pessoa não diz por favor, me ajude. E se a gente tentar ajudar, quem que não sabe disso, né? Nós, muito frequentemente, cometemos esse erro. A gente quer ajudar as pessoas que não pediram para serem ajudadas, né? Então, o primeiro capítulo, Krishna sendo não somente um Mahatma, um Jnani, mas extremamente sábio, ele permaneceu em silêncio e ele deixou Arjuna, né, vomitar todo aquele conflito interior dele, né? Então, nós iniciaremos o capítulo 2, porque somente no capítulo 2, mais precisamente no verso 11, é que Krishna, ele inicia os ensinamentos do Gita, e ele ficou tão feliz quando finalmente Arjuna chegou a um ponto que é um ponto muito importante na vida de todos nós, muito, extremamente importante. É o ponto no qual o indivíduo, o jiva humano, se dá conta de que eu preciso de ajuda, entendeu? Eu preciso de ajuda. Porque essa problemática humana, essa problemática existencial humana, todo ego tenta resolver por si mesmo, porque a ideia de pedir ajuda a outro faz com que o ego se sinta o quê? Inferior àquele que pode me ajudar. Então, essas questões mais essenciais a respeito, né, da vida e como viver uma vida feliz, uma vida equilibrada, né, satisfeitos, né, etc., em harmonia, etc. Então, todo mundo tenta resolver essas questões por conta própria. Então, quando o indivíduo chega ao ponto de dizer, como Krishna disse no capítulo 10, Arjuna disse no capítulo 10, sim, eu estou confuso, eu não consigo mais, eu passei a primeira parte desse Gita tentando explicar para você, tentando, né, te convencer de que eu tenho uma clareza e uma total convicção a respeito de não lutar, mas, na verdade, eu estou vivendo um conflito, eu não consigo, né, me decidir aqui.
Aí ele vira para Krishna e diz assim, por favor, eu sou muito confuso, eu estou perdido aqui. Teach me. Esse teach me, esse me ensine, é o ponto mais chave no nosso processo de desenvolvimento, porque ele denota umas qualificações básicas ou pré-qualificações, se nós preferirmos, é a qualificação da humildade, entendeu? E da confiança de que existe pessoas, né, os assim chamados os professores espirituais que não são nada mais, nada menos do que um link, um elo nessa tradição, cuja fonte de sabedoria são os Vedas, e mais especificamente o Vedanta, o final dos Vedas. Né? Então, quando a gente chega num ponto de desenvolver essa humildade, essa aceitação da nossa impotência a respeito da resolução dessa problemática humana, aí somente então a gente se abre para um professor que seja um elo conectado com a fonte de toda e qualquer sabedoria espiritual chamado Vedas, mais especificamente o Vedanta. O Vedas prepara, através de todas as sadhanas, né, relacionadas a rituais e outras ações físicas e verbais que são conduzentes a uma preparação mental para o Jnana Yoga do Vedanta. Né? Então, chegar a esse ponto de humildade, eu já tentei de tudo, né? Eu já raciocinei nesse campo aqui, eu já tentei, eu sempre tive, o Arjuna sempre teve esse conhecimento, ele foi educado espiritualmente, ele sabia o que era Dharma, ele sabia o que era violação do Dharma, mas ainda assim ele se envolveu, ele estava numa situação sentimental de envolvimento com alguma daqueles objetos que, por circunstâncias de vida, se encontravam do outro lado do campo, e aquilo mexeu com ele emocionalmente e comprometeu a sua capacidade discriminativa e intelectual de discernir Dharma do Adharma. E ele começou a ver Adharma como Dharma e Dharma como Adharma. Né? Então, o que isso significa dizer a respeito de todos nós? Nosso relacionamento com o mundo, e o mundo nada mais é do que objetos inertes e objetos sencientes. Os objetos inertes, eles existem, eles são seres vivos, né, essa moringa, mas eles não são animados e eles não são sencientes, no sentido que eles não percebem os seus meios ambientes. Né? Então, existem os objetos inertes e os objetos sencientes. Um objeto é um objeto, seja ele um objeto senciente, seja ele um objeto senciente estático ou móvel, não? As árvores também são seres sencientes, mas eles são imóveis. Né? Se move um pouquinho para receber mais luz daqui, para processar. Né? Então, esses objetos, o nosso relacionamento com esses objetos do campo, eles tendem a produzir esses vínculos sentimentais, emocionais, que nos amarram a esses objetos, e essa amarra, esse vínculo, esse apego nosso a esses objetos, sejam eles pessoas, sejam eles coisas, situações, circunstâncias, qualquer que seja o tipo de objeto, na medida que a gente se amarra, a gente se vincula, a gente desenvolve apego, dependência, expectativa, a gente se encontra naquela condição chamada de samsara. Okay? Então, esse conflito de Arjuna foi simplesmente uma oportunidade, né, de demonstrar a nós o que é o samsara. O samsara é o apego aos objetos do campo, sejam eles objetos físicos, materiais, inertes, sutis, ou até mesmo outros objetos físicos, sencientes, tais quais outros seres humanos. Quem é que nos desenvolve apego e dependência dos nossos esposos, né? Esposas, esposas, ou maridos e mulheres, né? Amigos,
namorados, companheiros de vida, né? A gente vai desenvolvendo apego, né? Alguns de vocês devem ter ouvido dizer, o meu sogro, ele está passando por um momento de grande sofrimento, porque a esposa dele, que é minha sogra, minha esposa ficou na Itália, porque a minha sogra está no processo de morte. Descobriram que ela tem um câncer terminal, já era muito avançado. Então, ele, depois de 55 anos, 54, para ser mais preciso, de total vínculo, apego e dependência, entendeu? Agora se encontra numa situação que, né, ele vai perder aquele vínculo, ele vai perder aquele objeto com o qual ele se apegou, né, se definiu através desse objeto, a estrutura, né, psicológica, a personalidade dele está toda ela, né, desenvolvida a partir desse relacionamento, principalmente ele, que é uma pessoa que não gostava de se relacionar com outros. Então, esse apego, ele é conducente a quê? A sofrimento, chamado samsara, e esse sofrimento compromete a nossa faculdade discriminativa de tal modo que a gente se torna emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, intelectualmente incapazes de discernir Dharma de Adharma, discernir o ser do não ser, Sati de Mitya, né? Então, nós estamos no Gita, nesse momento, tentando compreender esse conflito em relação ao que é Dharma e o que é Adharma. E Arjuna ficou totalmente perturbado, de tal modo que o seu intelecto, né, perdeu a capacidade, ficou comprometido, de tal modo que ele já não conseguia fazer essa clara distinção, o que é dármico, o que é uma ação correta, justa, nesse momento. Lutar ou não lutar, né? Então, essa é uma condição que nós nos encontramos todas as vezes que nós nos associamos com pessoas, coisas, situações, lugares, eventos, objetos em geral. Nós criamos, estabelecemos, desenvolvemos relacionamentos de dependência, né, que são conduzentes a essa aflição, porque a gente não consegue manter nada. As coisas estão sempre se modificando, os objetos vêm e vão, e a gente adoraria manter todos os objetos que lhe fornecem uma sensação de paz, segurança, satisfação e alegria, né? E evitar os outros objetos, né? Mas a gente não consegue, é uma missão impossível. Então, esse apego, ele é conducente a uma condição chamada samsara, de perturbação mental e emocional, que compromete a nossa capacidade intelectual de discernimento, determinação, discriminação, que vai produzir ações ou respostas aos estímulos da vida que são conduzentes a mais conflito, mais confusão, porque são respostas de um intelecto comprometido devido a esse fenômeno chamado samsara. Vocês estão me acompanhando? Está todo mundo acordado? Sim. Ok. Então, essa é a situação de Krishna e de Arjuna no campo. Então, o capítulo 2 é quando os ensinamentos iniciam. No verso número 1, o Lord Krishna diz para Arjuna, que estava sobrecarregado pela piedade, angustiado e choroso. Krishna falou essas palavras: se comportar assim não irá torná-lo um homem justo. Não irá melhorar a sua reputação, nem o conduzirá ao paraíso. Um guerreiro bem-sucedido não cede para esse tipo de sentimentalismo. Sentimentalismo. Então as pessoas não podem ter emoção. Não. A gente precisa de manter nossas emoções, porque elas são inseparáveis, né, da nossa mente, do nosso intelecto, mas esse sentimentalismo fundado na ignorância do que é Dharma e do que é Adharma, ou ignorância espiritual, que faz com que nós nos apeguemos
aos objetos como meio de, né, de nos proporcionar essa famosa segurança que é a base, né, na vida de cada um de nós. Né? Se comportar assim não irá torná-lo um homem justo, não irá melhorar a sua reputação, nem o conduzirá ao paraíso. Um guerreiro bem-sucedido não cede a esse tipo de sentimentalismo. Ela não irá beneficiar você, essa atitude não irá beneficiar você. Supere esse estado emocional, levante e lute. Então, veja bem, Cristo, nesse primeiro verso, ele precisava dar um choque em Arjuna, para ver se Arjuna levantava e começava essa guerra, essa batalha, porque essa batalha era uma batalha absolutamente necessária, uma batalha que não foi solicitada por Arjuna. No dia de hoje a gente vê guerras que elas são movidas por interesses econômicos, geopolíticos, etc, etc. Não são guerras para manter o Dharma. Os Estados Unidos está sempre dizendo: nós vamos fazer a guerra no Médio Oriente porque a gente precisa espalhar a democracia, né? Tudo BS. Né? Vocês sabem o que é BS? BS. Bullshit. Né? Essas guerras são guerras por interesses, né, econômicos, geopolíticos, etc. Mas essa guerra não, era uma guerra absolutamente não solicitada, absolutamente necessária para restabelecer o Dharma, para proteger o Dharma, porque sem essa guerra o Dharma iria ser completamente destruído. Né? E o Krishna precisava de dar um choque em Arjuna e dizer: olha, você tem que lutar. Então ele apela para a autoimagem de Arjuna. Ele falou assim: de onde que eu vou começar aqui? Ele tem que dar um chute nele para ele realmente iniciar essa batalha. Ele diz, se comportar assim não irá torná-lo um homem justo. Né? Então, esse primeiro statement, essa primeira afirmação, ainda tem uma conotação dármica. Dharma se refere àquilo que é justo e àquilo que não é justo. Né? Aquilo que vai trazer mais justiça ou aquilo que vai ser conduzente a mais injustiça. Se comportar desse modo, né, carregado de emoções, sentimentalismos baratos, com esse senso de piedade, angústia, chororô, você se comportar assim, isso não irá torná-lo um homem justo. E não irá melhorar a sua reputação. Então, Krishna tinha a reputação do guerreiro, né? O general mais famoso, né? Grande guerreiro, o maior guerreiro daquela era, daquele período. Né? Então, a fama de Arjuna estava em jogo. E o Krishna quis apelar para a autoimagem dele, assim: a sua fama, cara, vai ser destruída. Se você não lutar, a sua reputação vai ser destruída. Né? Então, ele está tentando dar um choque a Arjuna. Por outro lado, ele, sabendo que Arjuna também tem alguns conhecimentos espirituais, ele falou: se você pensa que renunciar a essa guerra vai te conduzir a Punya, ao paraíso, vai produzir resultados positivos, resultados, né, favoráveis à sua elevação espiritual, não, vocês estão completamente enganados. Esse seu sentimentalismo barato, ele vai destruir a sua reputação no mundo, vai produzir mais injustiça social, que é a causa fundamental desse conflito, né? E ainda assim, vai produzir um montão de papa-karma para você. Você não vai parar numa loca na qual você vai desfrutar os méritos dessas ações, né, elevadas de renunciar à guerra. Não. Entendeu? Você está vendo tudo de cabeça para baixo porque você se encontra naquela condição psicológica chamada samsara, perturbação mental, emocional e intelectual, que nos conducente a essa inabilidade de compreender e fazer uma leitura da situação e tomar uma decisão. Você precisa ouvir o que eu estou te dizendo, e se você não se importa com nada mais, né, se importe pelo menos com a sua reputação, que ela vai ser destruída
A sua fama vai ser destruída, você vai ser visto mais tarde como um guerreiro banana, uma galinha, um cara que na última hora chegou no campo de batalha, botou o rabinho entre as pernas e saiu correndo com medo. As gerações futuras vão somente falar de você desse modo. Portanto, levante e lute. Isso não irá beneficiar você. Esse estado emocional, ele vai destruir o seu processo de evolução, elevação, não vai produzir nenhum punho, nenhum paraíso, não vai conduzir você ao paraíso, vai conduzir você a um estado oposto, uma condição mental ainda mais conflitante do ponto de vista espiritual. Né? Portanto, levante e lute, levante e lute. Né? Essa luta é a luta daqueles indivíduos que são compelidos por questões de natureza própria, como o Jiva, nossa natureza aparente como Jivas. Alguns indivíduos são compelidos a combater o Adharma, entendeu? E o Krishna e o Arjuna é o primeiro entre eles, porque ele é o general do exército. Então, essa onda dele começar a desenvolver esse sentimentalismo, ele queria voltar para a floresta. Nas florestas, ele tinha visto os sannyasis tentando e meditando, entendeu? Ele tinha ouvido falar que o processo espiritual não se trata somente de karma e dharma, mas existe alguma coisa chamada moksha, que é a liberação, a libertação do samsara. Ele já tinha visto, em 13 anos na floresta, ele viu tantos desses sages, desses swamis, etc. E ele começou a dizer assim, não, eu vou arrumar uma caverna, eu vou arrumar uma florestinha, eu vou simplesmente me esconder por lá, porque essa guerra eu não vou lutar. Eu preciso que vocês me ajudem, quando nós dermos 1h15, mais ou menos, a gente precisa fazer uma parada, tá? Tá. Levante e lute. Vocês lembram quando nós começamos? Nós começamos às... A gente vai parar com 1h15, mais ou menos, tá? O verso número 4, Arjuna respondeu dizendo, ó destruidor de demônios, como posso lutar contra esses homens que são dignos da minha adoração? Ó destruidor de demônios, o que é o símbolo de demônio aqui? Demônio simplesmente é um símbolo da ignorância total, da escuridão total, né? Então, o demônio é aquele aspecto demoníaco que existe intrinsecamente, né, dentro da constituição humana, dependendo do nosso estágio de evolução. Né, tem algumas pessoas que têm essa maldade inerente nelas mesmas, certo? E tem pessoas que elas têm amor, compaixão, empatia, sensibilidade pela vida, pelo meio ambiente, enquanto outras pessoas elas têm uma natureza espiritual demoníaca. Então, Arjuna diz para ele, ó destruidor de demônios, significa ó destruidor da confusão, ó destruidor da ignorância, ó destruidor do demônio. Como posso eu lutar contra esses homens que são dignos de adoração? Seria melhor eu mendigar por comida do que matar esses homens elevados que me ensinaram tudo o que eu sei. Então, o Arjuna estava enganado aqui, porque ele estava dizendo, seria melhor mendigar por comida do que matar esses homens elevados que me ensinaram tudo o que eu sei. Arjuna jamais poderia viver como um swami nas florestas, vivendo de como é que você parece ser mestre sânscrito? Como é que é o nome eu esqueci a palavra sânscrito. As pessoas que vivem dessas esmolas. Comida. Eles recebem um pouco de comida. Somente os sages, somente os sannyasis, entendeu? Eles podem, somente eles podem fazer isso. Um guerreiro fazer isso é violação do Dharma e é conduzente a Papa Karma. Então, ele não sabia disso. Ele dizia que seria melhor viver como um sage, um sannyasi, né, mendigando por comida, do que matar esses homens elevados que me ensinaram tudo. Por mais riqueza e prazer que eu possa conseguir a partir desta guerra, essas serão manchadas com sangue. É impossível dizer o que é melhor.
se nós devêssemos conquistá-los ou se eles conquistar-nos. Podemos nós continuar a viver, uma vez que nós tenhamos assassinado esses bravos homens que nos enfrentam? Então, é uma continuação daquilo que eu já inicialmente desdobrei. Total confusão mental, emocional, intelectual. Né? Ele diz, por mais sucesso, riqueza, poder, prestígio, né? Eu vou ser o rei, eu vou ter império, todo aos meus pés, por mais riqueza, essa riqueza vai ser manchada pelo sangue das pessoas que eu matei no campo. Ele não tinha nenhum problema de matar 99% do exército do Oriota. Ele tinha problema de matar aquelas poucas pessoas com as quais ele estava vinculado sentimentalmente, de tal modo que ele era amarrado. E aquela amarra, aquele vínculo, aquele apego estava impedindo a ele de lutar, de entrar nessa batalha que era absolutamente dármica, absolutamente necessária. Por mais riqueza e prazer que eu consiga, a partir dessa guerra, elas estarão manchadas com sangue. O humano é tão inteligente que ele consegue um argumento que aparentemente é totalmente convincente. É uma guerra manchada de sangue, né? Mas se você não engajar essa guerra, entendeu? O Dharma vai ser destruído, a opressão vai tomar conta da sociedade, entendeu? As pessoas serão destruídas, né? Escravizadas, né? Vão morrer de fome, etc. Então, é uma condição que requer o derramamento de sangue por questões do que é Dharma, do que é justiça, né? Proteção do Dharma. Né? Então, o derramamento de sangue, não somente daqueles que você não tem nenhum vínculo de apego, mas também daqueles que você tem vínculo de apego, mas que por questões kármicas se encontram do outro lado do campo de batalha. Pessoas que não gostariam de estar do outro lado, mas por questões de dharma circunstanciais, a gente vai entrar um pouco nesses dados, elas precisavam de estar lá, muito embora elas tivessem um vínculo de apreciação, amor e respeito por Arjuna. Mas o intelecto deles, por serem mais sábios do que Arjuna, guerreiros espiritualmente mais sábios, o intelecto deles sabiam que claramente eles precisavam de enfrentar Arjuna e até mesmo matar Arjuna, entendeu? Porque era o Dharma circunstancial deles, entendeu? Dentro do coração eles sentiam, putz, mas é o que é. Então, onde é que nós estamos? É impossível dizer o que é melhor se nós devêssemos conquistá-los ou se eles devessem conquistá-los. Então, confusão total, né? Se eu venço, tudo bem, ou se eles me vencem, eu estou completamente confuso. Podemos nós continuar a viver uma vez que nós tenhamos assassinado esses bravos homens, e blá, 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 tudo bobagem. Então, nesse ponto, o Arjuna, ele bateu o pé. Eu vou passar um verso que está mais embaixo, que deveria estar mais em cima. Ele bateu o pé, ele fez que nem uma criancinha de renda, ele jogou o arco e as flechas dele no chão e falou assim, não luto, não luto, não luto. Não vou. Não, não, não. Então o grande guerreiro disse, eu não lutarei. E se calou. Zip. Não falo mais nada. Não disse, não. E aí, o que vai dizer? O que Krishna vai dizer para uma criança quando ela dá esse tipo de chilique, né? Não, não, não. Eu tenho a minha netinha que aprendeu a falar não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem 2 anos e meio, dá o dedinho assim, não, 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 não. Ele disse, não lutarei, e calou-se. Aí Krishna teve que
Não, aí ele continua dizendo, mesmo se eu fosse obter um reino próspero, mesmo se eu fosse obter um reino próspero e incomparável, vencendo esta guerra, eu não vejo algo que elimine essa dor que perturba os meus sentimentos, na ideia de eu matar Vishnu e Kroda e outras pessoas com as quais ele era muito, muito, muito vinculado, né, e apegado. Eu não vejo algo que elimine esta dor que perturba os meus sentimentos. Você está certo, Krishna. Eu estou emotivo e confuso. Aí ele diz assim, agora, vamos inverter as posições. Antes você era o meu motorista, e agora eu me arrendo, você diz? Rendo. Eu me rendo a você. Eu me torno seu aluno, né? Então, esse é o ponto que Krishna parou de ser o professor Arjuna, parou de tentar ensinar Arjuna a Krishna o que é Dharma, etc, etc. E se rendeu e disse, ok, eu sou uma confusão total. Eu sou emotivamente perdido aqui, eu me apresento agora como seu aluno. Eu vou me refugiar no seu conhecimento, na sua sabedoria, entendeu? Diga-me o que eu devo fazer. Em outras palavras, teach me, me ensine. Entendeu? Esse é o ponto-chave no Gita, quando Arjuna chegou a esse ponto de compreensão, de clareza, de admitir. O ego tem uma dificuldade monstruosa em admitir, né? Quem é que gosta de admitir as nossas falhas, os nossos defeitos, né? Os nossos fracassos, as nossas confusões, né? O ego está sempre protegendo a sua autoimagem, né? Chegar àquele ponto de dizer assim, eu preciso de ajuda. Para vocês que não me conhecem, eu comecei esse meu processo espiritual muitos anos atrás, já tenho uma idade avançada, mas eu comecei quando eu tinha meus 20 e poucos anos, e eu me encontrava, minha condição kármica era péssima, eu tinha muito karma para ser resolvido, eu sofria de depressão. Quando eu estava no auge, no cúmulo, lá no fundo do poço mesmo, chegou um ponto que alguma coisa, em vez de me perder totalmente nas drogas, alguma coisa dentro de mim, no álcool, alguma coisa dentro de mim disse para mim assim, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda. Eu tinha um relacionamento extremamente difícil de amor e ódio com minha mãe, eu ainda vivia na mesma casa com minha mãe, eu me voltei para minha mãe, num daqueles momentos de depressão, eu tinha instinto suicida naquele período. Eu me voltei para minha mãe, chorando de dor. Eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. Foi naquele momento que as minhas armas, entendeu? As minhas defesas contra minha mãe e da parte dela também caíram por terra e a gente se abraçou, choramos juntos, entendeu? E ela falou, tudo bem, se precisa de ajuda, vamos encontrar ajuda para você. Então, admitir a nossa dor, admitir a nossa confusão, entendeu? E procurar ajuda, como Krishna diz, por favor, me ensine, me diga o que eu devo fazer, né? Eu preciso de ajuda, né? É um ponto mais importante na vida de todo indivíduo, quando o ego reconhece a sua impotência, a sua incapacidade, a sua interdependência com o campo, a sua total dependência por Ishvara, dependência de Ishvara, né? Vocês me desculpem, eu passei quase 40 anos fora do Brasil, eu perdi muito do meu português. E agora eu não falo bem mais nada, eu não falo bem o português, não falo bem o italiano, nem falo perfeitamente bem o inglês. Então, esse é um ponto, tudo isso se relaciona a nós. E nós estamos aqui porque nós compreendemos que nós precisamos de ajuda, entendeu? E a escritura védica, a escritura espiritual védica, que foi revelada por Ishvara, revelada pelo ser consciência através do Lord Ishvara para os jivas, entendeu? É a fonte
é a fonte original do néctar, da nata, do conhecimento, da sabedoria espiritual que nos liberta dessa condição psicológica, emocional chamada samsara. A crença que a realidade é a dualidade, que existe eu e uma infinidade de outros objetos, e esses objetos servem o propósito de me assegurar, de produzir segurança, prazer e conforto e satisfação, e eu preciso do que eu preciso, eu quero o que eu quero, e eu não quero o que eu não quero, e a vida nada mais é do que essa constante aflição de tentar atrair o que eu quero e evitar o que eu não quero, porque eu creio que a natureza da realidade é a dualidade, e isso, essa ignorância cósmica universal, produz essa condição chamada samsara, que o indivíduo tenta resolver de modo vaidoso e arrogante por conta própria, até que ele desenvolva a humildade, a sabedoria. Humildade é uma sabedoria que cabe a poucos. Sabedoria de dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, e na época que eu precisei de ajuda, eu comecei fazendo psicologia freudiana, alguns anos. Depois eu passei para a psicologia de grupo, que abordava aspectos mais emocionais também. E logo a seguida eu me envolvi com um guru famoso, naquele período ali, eu encontrei ele em 1981, o Osho Rajneesh, alguns de vocês talvez o conheçam. Então, dali eu passei para o mundo das meditações e terapias em torno a ele. Então, foi um processo longo para mim, mas ele foi originado a partir de um ponto: eu preciso de ajuda. Eu sozinho não consigo resolver esse problema. Nem através das minhas determinações, nem através do álcool, nem através da faculdade, nem através da minha namorada, nem através de nada, entendeu? Eu estou confuso, eu preciso de ajuda. Então, esse é o ponto mais importante na vida de todos nós. E o Arjuna, ele, depois de ter dito isso, ele recebeu o primeiro ensinamento de Krishna, no verso número 11, né? Essa frase é uma frase muito famosa que diz: quando Krishna começa a apresentar os ensinamentos do Jnana Yoga. Jnana Yoga, por quê? Porque nós somos vedantinos. O Vedanta, vocês estão comigo? Sim. Tá? Estão comigo? Tá. Então, o início dos ensinamentos do Gita, como eu disse no início, ele aborda os ensinamentos através do Jnana Yoga. A natureza da realidade é a não dualidade. Existe somente o ser, a consciência, e você é aquilo, né? Infinitamente não limitado. Isso, naturalmente, é uma coisa radical, absurda, que não faz nenhum sentido na vida, na mente de qualquer indivíduo, né, que não esteja preparado para contemplar e compreender essas declarações, né? Mas, ainda assim, nós do Vedanta, nós iniciamos com essa afirmação que depois precisa ser devidamente compreendida, assimilada, digerida, internalizada, de tal modo que ela se torne uma realidade para todos nós. Não somente uma compreensão acadêmica, intelectual, informativa. De pé entre os dois exércitos, Krishna, como se sorrindo, respondeu. Olha o sorrisinho aí nos lábios de Krishna. Ele não está tirando onda de Arjuna, ele não está debochando de Arjuna, entendeu? Essa é a satisfação, esse sorriso representa a satisfação do professor quando ele raramente encontra um estudante qualificado. Não existe nada mais satisfatório para um professor de autoconhecimento. Quando você encontra um estudante realmente, né, com as qualificações básicas. Quais são essas qualificações básicas? Humildade, confiança e paciência. Humildade, confiança de que as escrituras do Vedanta, né, através de um professor que tem uma
familiaridade em expô-las, em desdobrá-las, etc., as escrituras de Vedanta, elas possuem o potencial de nos conduzirem fora dessa condição psicológica chamada samsara, a condição de resolver essa problemática humana em sua raiz, em suas fundações. Essa confiança, a humildade, a confiança e paciência, perseverança, porque essa ignorância ela não é facilmente destruída. Essa guerra que a gente inicialmente apresenta aqui como entre o Dharma e a Dhamma, é uma guerra entre a escuridão e a luz, entre a ignorância e o conhecimento. Esse conhecimento a respeito da realidade não dual do ser, do eu, entendeu? É um conhecimento simples e fácil de ser compreendido intelectualmente, mas não tão simples e fácil de ser integrado de tal modo que ele se traduza, se refleta na minha vida. Entendeu? De transformar o indivíduo requer o quê? Determinação, perseverança, muita paciência, persistência e mais dedicação. A remoção da ignorância cósmica universal a respeito da natureza desse eu que nós nos referimos tão frequentemente. A remoção, eu gosto de colocar como, para a maioria de nós, é um projeto de vida ou um projeto de vidas. Mas como é que algumas pessoas, elas reconhecem aquilo que elas são, elas se autorrealizam depois de alguns meses, alguns anos, algumas décadas, né? Alguns dias, né? Então, as pessoas que se realizam rapidamente são as pessoas que fizeram muitos trabalhos de refinação, preparação, elevação espiritual ao longo desta vida e de outros nascimentos. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que são, em geral, uma exceção a uma regra. A regra é que esse conhecimento a respeito da real natureza daquilo que nós somos requer humildade, confiança, paciência e muita perseverança, porque essa ignorância cósmica universal, ela não é removida da noite para o dia, de uma semana para outra. Tá? E nós, do Vedanta, nós apresentamos as coisas assim como elas são. Então, a gente só consegue ver realmente as pessoas que realmente possuem a capacidade, entendeu? De tirar a espada do conhecimento e encarar de frente, entendeu? As forças da ignorância. Não são muitas no final das contas, entendeu? Por quê? Porque requer muita determinação, muita disciplina, muita perseverança, entendeu? Porque não ocorre da noite para o dia. Então, eu gosto de colocar isso up front, transparentemente. É um trabalho gradual, o autoconhecimento. O trabalho de elevação espiritual é um trabalho gradual que, do meu ponto de vista, não tem fim. Entendeu? O autoconhecimento ele pode ser integrado, mas ainda assim, resíduos de ignorância ainda permanecem nos nossos corpos causais e aqui e ali eles podem se manifestar. E esse processo natural de purificação pós-autoconhecimento, ele também serve esse propósito de ainda mais extensivamente e profundamente elevar o indivíduo espiritualmente. O indivíduo já sabe quem ele é, já sabe que a natureza de tudo é somente Brahman, é somente o ser. Isso serve para que o indivíduo viva em harmonia e viva com essa capacidade de equanimidade ou de como é que a gente diz, de imunidade a respeito desses conflitos com o campo, essas dificuldades que chegam no campo, etc, etc. Okay? Então, tudo isso é um processo gradual, né, que requer perseverança, dedicação, etc. A menos que
Eu sou uma exceção à regra, eu sou altamente qualificado. Todo mundo pensa isso. Né? Quase todo mundo vai lá, eu sou altamente qualificado. Então, por segurança, é melhor nós nos colocarmos dentro da regra. Se por acaso nós formos uma exceção à regra, melhor ainda. Nós vamos nos manter dedicadamente focados na nossa libertação, se o nosso objetivo é realmente moksha. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos.